eu gosto de apresentar a minha família para que vocês saibam de onde eu vim, né? Que eu não seja apenas a voz de uma instituição, mas é uma pessoa, Denilson, né? Sou natural de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Tem alguém aqui do Rio de Janeiro aqui? Não, ninguém, né? Sempre eu encontro um cara, eu sou do Rio de Janeiro, pastor. Bem, não sou carioca, tá, gente? Eu sou fluminense. É o cara que nasce no estado do Rio, né? Mas saí de lá com 9 anos, morei em vários lugares do Brasil, porque meu pai era militar. E o lugar onde eu mais tempo eu morei foi em Petrópolis, Rio de Janeiro, onde eu conheci a mulher mais bonita lá de Petrópolis, essa aqui, ó, Fernanda, onde nós nos conhecemos quase 30 anos, mais de 30 anos, e estamos casados há 26 anos. Uau! E Fernanda disse que Deus deu o melhor de nós, que é o Daniel, que está ali do lado, que tem 21 anos. Foi em Petrópolis que eu casei com Fernanda, foi em Petrópolis que nós apresentamos o nosso filho a Deus. Foi em Petrópolis em que nós fomos na Igreja Batista Central de Petrópolis, tá? Foi onde nós fomos enviados como família missionária no ano de 2010, e tivemos como destino a Espanha, que a bandeira está por aqui, né? Nós trabalhamos no noroeste da Galícia, noroeste da Espanha, que é a Galícia, fica coladinho de Portugal. Eu estava fazendo as contas hoje, é como se fosse do meu bairro, onde eu moro, lá no Jaqueline, ao centro da cidade, eu estava em Portugal, 12, 13 quilômetros, mais ou menos assim. Mas o nosso trabalho foi direcionado aos galegos. Nós trabalhamos durante 6 anos ali, num projeto, primeiramente, de revitalização de igrejas, e depois num trabalho de plantação de igreja. Para quem não sabe, a Espanha hoje existe em 7.000 cidades sem nenhuma presença de uma igreja evangélica. E o lugar onde nós plantamos a igreja, nós éramos a única igreja evangélica. Tanto que eu não coloquei na placa, pastor João, igreja batista, eu coloquei igreja evangélica, para diferenciar a gente dos TJ e dos mormons, entendeu? Então, a gente botou lá igreja evangélica. E, sim, tinha um totem dentro da igreja, dizendo igreja, que era uma igreja batista. E eu consegui batizar, nesses 6 anos, 3 galegos. Isso mesmo, um galego demora 6 anos para se converter, em média, né? E tem todo um processo da gente. E em 2017 nós retornamos ao Brasil, para a cidade de Petrópolis, e desde 2021 nós estamos na JAMI, na base da JAMI, da Junta Administrativa de Missões. Aí eu vou pedir a Daiane para colocar para a gente o slide que eu pedi, que fala sobre o que eu quero colocar para você. Opa, já até abriram para mim aqui. Ok. Bem, esse é o slide que eu uso para a minha apresentação, para falar para vocês um pouco sobre o que é a JAMI. Como o pastor falou, JAMI é uma sigla que significa Junta Administrativa de Missões, que é a Junta Administrativa de Missões da Convenção Batista Nacional, que nós fazemos parte, ok? Se você ouvir falar sobre JAMI, é isso. Porque às vezes ligam para lá e querem falar com a dona JAMI. Já aconteceu várias vezes isso, né? Ou se não, quando a dona JAMI é dona Jaqueline, porque fica no bairro Jaqueline, né? Mas vamos lá. Então, JAMI o quê? Junta Administrativa de Missões. Como o pastor falou, ela é a agência missionária da Convenção Batista Nacional, né? E pode passando para mim, por favor. Toda organização, ela tem uma razão de existência. Por que nós existimos? E aí a gente vai colocar por que nós existimos. Em primeiro lugar, pode passando? Ok. Porque cremos que, pode passando direto, ninguém deve viver e morrer sem ouvir as boas novas de Deus. Vocês creem nisso também? Amém. Isso algo da JAMI? Não, é a Bíblia que fala. Ide, portanto, pregai o evangelho, todos devem ter a oportunidade de se tornarem seguidores de Jesus Cristo. Vocês concordam com essa frase? Amém. Muito bem, vamos seguindo. Porque a mensagem do evangelho é para quem? Para o mundo todo, gente. Para todo mundo, né? E os desafios missionários são enormes. Eu coloquei se não dá para você ver, uma tartaruguinha pequenininha tentando entrar no mar, que é um desafio que ela tem que passar por vários desafios para entrar, e quando ela rompe isso, ela vive 200 anos, 300 anos. Né?
Olha só os nossos desafios que nós temos. A população hoje mundial, ela está em torno de 8 bilhões. Esses dados foram dados pela ONU ano passado, que seria em 15 de novembro, mas foram consolidados esse ano. Pode seguir. Desses 8 bilhões, é isso mesmo, 6 mil povos sem igrejas. Não sei se você está vendo um mapa ali, do lado de cá. Tudo que é vermelhinho ali, não tem uma igreja. Não tem uma... É um lugar onde a pessoa nunca viu um cristão como você e como eu. Aí você se pergunta, será que pode existir isso? Pode. Há 50 anos atrás, a minha mãe, meu avô era separado da minha avó, e minha mãe foi na casa do meu avô. Chegou lá, as filhas dele, né, nunca tinham visto um crente, um cristão. E ela, quando eu, já adulto, já pastor, um dia eu fui visitar ela, ela falou assim, você sabia que a primeira pessoa cristã evangélica que eu conheci foi a sua mãe? Isso há 50 anos atrás. Na localidade lá, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Aqui mesmo, em Minas Gerais, com comunidades quilombolas no norte de Minas, ninguém nunca ouviu falar de Jesus, do Evangelho. Isso que a gente ouviu aqui na dança, na música, no Evangelho. Mas, pastor, mas tem uma igreja católica, tem um ministro da Eucaristia que uma vez por ano traz a comunhão. É o que faz. E a cada 5 ou 6 anos se faz junto um grupo e faz uma primeira comunhão. Mas o que vale, aquilo que é a prática do dia a dia, são a cultura dos ancestrais. Né? E é um capítulo que a gente precisa trabalhar com certo cuidado, dentro desse novo viés que a gente tenha ouvido, que a gente tem que manter as culturas ancestrais. Só que a gente entende que o Evangelho muda, ele transcende a cultura. Amém ou não amém? Sim? Então, vamos continuar. Isso representa 42% da população mundial que ainda não foi alcançada. Olha para esse desenho. Volta para lá para mim, por favor. Olha só. Imagine que a gente partisse o mundo no meio. Aquela outra metade lá iria sem salvação. Aí eu tenho um negócio que eu tenho falado, que Deus tem colocado no meu coração. Eu não tenho escatomania nem escatofobia. Vou explicar o que é isso. Não é nome de remédio não, tá, gente? Escatologia é estudo das coisas do fim. Escatomania é o camarada, tudo que é evento apocalíptico, está chegando a hora de Jesus voltar. Sim, bacana, Jesus vai voltar, sim. Escatofobia é o cara que morre de medo de falar que Jesus vai voltar, porque eu tenho que casar, pastor. Tem gente que é assim, né? Eu não tenho problema com nenhuma com outra coisa. Agora, eu penso que como cristãos, a gente deve pensar muito bem quando a gente canta Maranata, vem Senhor Jesus. Porque se você não está engajado com o processo de evangelização, seja local, seja global, você está terrivelmente contaminado pelo egoísmo e um individualismo, por não dizer um suicídio gospel. Você quer que Jesus volte, você tem coragem de se matar? Então volta logo, Jesus, para acabar meu sofrimento. Quando existem aquele lado de lá, ó, que nunca ouviu falar. Gente, eu vou dar uma pausa aqui e vou sair do meu roteiro. Essa semana eu estava na minha sala, o pastor Ronald chegou, que é o secretário executivo, e me jogou um relatório em cima da minha mesa de um movimento chamado Lausanne, Movement Lausanne. É um movimento que começou em 74, na cidade de Lausanne. Quem levou isso à frente foi o Billy Graham. Ele reuniu para desenvolver estratégias para alcançar o mundo que precisava ser alcançado. E esse trabalho tem sido feito ao longo dos anos, e eles emitiram um relatório agora, ano passado, que me deixou tão mexido por dentro. E eu imprimi o relatório. Eu sou muito de eletrônico, tá, gente? Eu leio muito Kindle, eu leio eletrônico, mas eu senti no coração que tinha que imprimir. Eram 16 páginas, tá? E eles colocaram um gráfico com bonequinhos, assim, 10 bonequinhos, um vermelho e um cristão. É uma cidade, no Canadá. Aí fui botando na Alemanha, foi botando. Quando chegou no mundo, esse mundo asiático e África, que é o que compreende hoje a janela 10 por 40, irmãos, quando eu fui pegar a página, que eu fui abrir,
Eu contei uma, era da 9 a 16, só bonequinhos, micros assim, e nenhum vermelhinho. Estou sendo gráfico para você entender nesse momento. A situação do evangelho hoje no mundo é essa. É essa, gente. E pior, passa para mim. Sabe qual tem sido a resposta da igreja? Pode passar. É isso aqui que eu mostrei para vocês, gente. Está vendo? Foi 11 páginas disso aqui, ó. Não. Foi da 9 a 16. Faz as contas, eu não sou de matemática, eu sou de letras. 7 páginas só com bonequinhos ocupados numa folha 4, assim. Sem nenhum vermelhinho. Sabe o que é isso aí? Pode dar um... É a resposta da igreja. Nós estamos enviando 97% da nossa força missionária para lugar que já tem gente. E só tem 3 para alcançar isso aqui, ó. A conta não fecha. Fecha. Quem nasceu no evangelho aqui, quando nasceu o pai e a mãe já era crente aqui? Você já deve ter ouvido falar que a seara é grande e os ceifeiros rogar ao Senhor da seara. Não é isso? É isso mesmo, gente. A oração continua. O Senhor está pedindo oração ainda. Roguem ao Senhor. E a minha oração ali, quando eu estava sentado ali naquela cadeira, eu falei assim, Senhor, quando eu estiver lá em cima olhando, que o Senhor me faça olhar pessoas que vão atender o ID, Senhor. Você fala assim, pô, você está envolvido com missões? Eu estou envolvido com missões desde os 15 anos de idade, gente. Faz as contas aí. Essa semana eu chorei, gente. Quando eu peguei esse papel na minha mão, eu chorei, gente. E eu falei, Deus, eu queria ser mais novo, Senhor. Eu queria ser mais novo, Senhor. Eu queria, para eu poder ser a resposta para essa geração. Estou com uma carinha bacana, bonita, mas o meu motor já está rodado, gente. Tem uns 600 mil por aí. E é assim que nós temos agido como igreja. Eu vim aqui para chamar a sua atenção sobre isso. Vocês estão sendo os primeiros a receber esses números. Eu não passei para... A gente ainda não tinha passado para ninguém ainda. Vai estar atualizado na nossa página essa semana. E vocês estão recebendo em primeira mão esses números. Tá? A Jami, desde 6 de julho desse mês, né? Vai terminar hoje, né? Nós fazemos agora parte, foi criado um conselho missionário batista mundial, foi fundado e a Jami se tornou fundadora junto com mais de 23 organizações missionárias batistas no mundo, na cidade de Stavanger, na Noruega. Então, hoje nós fazemos parte desse comitê e temos condições de juntos estabelecer e planejar como alcançar esse de cá, que precisa ser alcançado. Pode passar, Dayana. Temos esse desafio também, que é outro parece que a gente não... São 7 mil línguas no mundo hoje. Quem diz isso é a fonte ali. É a Wycliffe, uma organização internacional que trabalha na área de tradução da Bíblia. E tem sua representatividade aqui no Brasil. Nós temos parceria com eles. Dessas 4 mil ainda, dessas que eu acabei de falar, 7 mil, 4 mil ainda não possuem a Bíblia traduzida. Em outras palavras, nem João 3,16 tem na língua deles. Eu estive conversando com um missionário que trabalhou durante 5 anos dentro da etnia Yanomami, e ele falou, Denilson, eu consegui chegar ao estágio 3 do aprendizado da língua. Mas quando eu estava finalizando o estágio de 3, minha esposa teve uma crise forte de ansiedade, eu tive que sair da aldeia. O trabalho de traduzir um Novo Testamento, sabe quanto tempo leva, gente? 15 anos, isso mesmo. 15 anos para se traduzir. Existe uma complexidade muito grande, porque em algumas culturas, o algo de sentimento não é o coração. Pode ser até uma ofensa dizer que Jesus entrou no coração, igual aconteceu com um grupo de crianças lá na Albânia, em que um missionário nosso chegou, Jesus vai entrar no seu coração. Ela, não, cara, não. E vai passar os sangue, não. Alguns culturam, Jesus entra no rim.
outros entram na garganta. Então você tem que descobrir nuances, detalhes da língua para poder trazer a linguagem daquelas pessoas o Evangelho. A Jami desenvolve parceria no processo de tradução. Nós conseguimos traduzir o Novo Testamento para a língua tucano, traduzimos a Bíblia para o Apalaí, e agora nós estamos finalizando no Paracanã. Você tem que entender a complexidade do Paracanã? O Paracanã só conta até 4. 1, 2, 3, 4. E depois, pastor, ele diz que é muito. Muito. E aí? Então, mas nós temos concedido, Deus tem concedido a graça de a gente poder alcançar a etnia Paracanã. Outra fonte também que a igreja, que a Jami atua também, pode passar? É na questão das ações humanitárias. Pode passar? Essa foto aí foi do terremoto lá da Turquia. No dia seguinte nós estávamos lá. Nossa equipe já estava lá. Vocês sabem que a Turquia é um país fechado ao Evangelho, né? E a identidade dos nossos obreiros nessas localidades a gente tem que preservar para que ela possa para que ela desenvolva o seu trabalho sem correr riscos, né? E legal. Volta só um pouquinho, só para eu voltar lá na humanitária, isso aí. Não só a Turquia, por exemplo, países como, por exemplo, Moçambique, todos os anos tem a temporada de furacão. Tem um tal de Fred lá, gente, que arrebenta com tudo. E há 2 anos atrás, destruiu várias igrejas, nós tivemos que fazer tudo de novo, né? E Deus, são as ofertas que são enviadas para Jami que ajudam na construção desses templos e na reforma e no cuidado desses obreiros. Agora pode passar para mim. Eu coloquei um pouco do que é a Jami, né? Pode passando. A gente vai passar direto. Ela nasceu com a visão de levar o Evangelho de Cristo, pode passando, por meio de missionários e igrejas batistas nacionais em todas as nações, conforme nos ordena o Senhor da Seara. Deixa eu falar uma coisa para você. O texto de Mateus 28, ou melhor, deixa eu voltar a vida. Alguém aqui já viu a placa pare? Certo? Pare. A placa pare é uma sugestão? É uma orientação? É um conselho? O que ela é? Uma ordem. Interessante que aqui em Belo Horizonte eu vim descobrir, por causa dos números grandes de acidente de cruzamento, tem uma placa pare amarela antes da vermelha. Nunca tinha visto isso. Nem me lembro, tirei carteira em 97, nem me lembro se estudei isso, se estava na legislação, não sei se tem algum instrutor de autoescola aqui, ou alguém que está fazendo prova para autoescola. Placa amarela de pare, para avisar que tem uma vermelha na frente. Olha só. De vez em quando a gente vê aí uns acidentes. Por quê? Porque é uma ordem. Gente, Jesus deixou uma ordem. Eu gosto muito do testemunho de Sofia Miller, uma missionária que trabalhou incansavelmente na Amazônia colombiana e brasileira. E ela, no final dos seus dias, ela já estava aposentada. Um jornalista da Christian Today, uma revista americana famosa, fez uma entrevista com ela e perguntou para ela: e aí, como é que foi o seu chamado? E aí ela falou: que chamado? Não, eu li uma ordem e obedeci. Tinha um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. É disso que a gente está falando. Pode seguir, por favor. Pastor, estava perguntando de onde nós estamos, quantos somos, né? Pode passar para mim, por favor. Então, a nossa força missionária, ela está... não dá para colocar todo mundo aqui dentro, tá, gente? Porque nós temos muitos obreiros nacionais, que a gente chama de autóctones, né? Mas, ao total mesmo, hoje nós somos 80 obreiros brasileiros, né? E o restante são obreiros autóctones. Total são 225. Pra você ter uma ideia, só em Moçambique, nós temos 120 igrejas batistas renovadas. Sabe quantos pastores brasileiros são? 4. Os outros nasceram lá, receberam Jesus lá, se converteram.
sentiram-se chamados, foram preparados, treinados e hoje pastoreiam várias igrejas. E Deus tem feito uma obra grande em Moçambique. Essa é a nossa base, que fica lá no bairro Jaqueline. A gente costuma abrir nos meses de fevereiro, março, para a visitação das igrejas. Estou falando rápido para vocês assim, porque são poucos domingos para atender tantas igrejas da grande BH e da região metropolitana. Então, a gente recebe crianças, jovens, adolescentes, e temos eventos durante o ano para jovens e um evento específico que a gente chama Consulta Missionária, que houve agora em junho. Pode passar para mim, por favor. Daiane, chegou aquele momento do vídeo. Queria que vocês vissem um pouco do que nós estamos fazendo, especialmente lá em Moçambique, com a nossa missionária Maria do Carmo. Enquanto o pessoal vai preparando, Maria do Carmo Cruz, a Carminha, está há 22 anos em Moçambique. Vamos lá. Cadê o pessoal da música? Vamos chegar aqui rapidinho. Olha como começou a igreja, gente. Olha onde eles estão agora. Essa é uma igreja em Marraquene. Nós estamos falando da igreja lá. O pessoal se converte, aí te batiza, viu, gente? Ó. Jesus é muito bom, Jesus é muito bom, Jesus é muito bom. Ele é bom, Ele é bom. Esse é um trabalho feito com surdos. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Jesus é muito bom. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Jesus é muito bom. Obrigado. Aleluia. Pode acender as luzes para mim, por favor, pastor? Então, eu não vou, como eu vi que tem um... Cadê as meninas da dança? As filhas de Hebron estão aí, não? Por favor, vem cá, filha de Hebron. Eu preciso de vocês aqui comigo. Vamos lá, vamos lá. Vocês acham que acabou lá? Não. É aqui comigo. Vamos lá. Posso pegar esse microfone aqui rapidinho? Vamos ficar de pé? Ok. Segura só um pouquinho, Bem, vocês viram que a música os caras já pegaram já tudinho, já está ensaiado já. Agora, o mais importante dentro da cultura africana não é só a melodia, é o corpo, né? Então, você vai virar para esse lado de cá comigo assim, ó. Assim, para todo mundo para cá. Isso, para cá. Isso. Ou seja, a música, ela é assim, ela é Yeshua Yakanaka. Yesu Yakanaka. Yesu Yakanaka.
A música, a letra da música é Yesu Yakanaka. O Senhor é bom. Porque para a gente não faz tanto sentido isso. Mas uma das coisas que o africano, a cultura africana tem muita dificuldade, é uma cultura do medo. As igrejas e as casas, as construções, não tem janela. É aquela poeira subindo e o pessoal... Por quê? Porque eles têm aquela cultura de que os espíritos entram pela janela. Então eles cantam para afastar os espíritos. Quando o camarada entende que ele recebe Jesus, não precisa para cantar para espantar o espírito. Ele canta para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Quem é o centro da nossa adoração? Quem é o centro? Jesus. Vamos lá. Você vai pegar a sua mão e vai fazer assim, ó. Então você vai fazer assim, ó. Yesu Yakanaka. Ó, esse braço direito, tá, gente? O direito, tá? Ó. Tem gente com esquerda. Yesu Yakanaka. Yesu Yakanaka. Agora a parte mais difícil da música. Ya, 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 ya. Se você está com problema na lombar, foi curado agora, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos dificultar um pouco mais, tá bom? Você está aqui, né? Então você vai fazer assim, ó. Né? Ya, 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 ya. Agora. Se você tinha problema de labirintite, já foi curado. Viu? Vamos lá, agora com música, vamos lá. 1, 2, 3 e... É palma não, hein, gente? É na mão assim, ó, comigo aqui, vamos lá. Yesu Yakanaka, Yesu Yakanaka, Yesu Yakanaka, ya, ya, ya. Yesu Yakanaka, Yesu Yakanaka. Yesu Yakanaka, ay, 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 Yesu Yakanaka, Yesu Yakanaka, Yesu Yakanaka, ay, 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 Yesu Yakanaka. Yesu Yakanaka, ay, 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 o Senhor é muito bom, o Senhor é muito bom, o Senhor é muito bom, Ele é bom. O Senhor é muito bom, o Senhor é muito bom, o Senhor é muito bom, ai, 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 ai. Ele é bom, 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 Ele é bom. Pode sentar um pouquinho, já pode colocar na sua playlist. Ô, gente, só para passar, para seguir, para a gente terminar ali. A gente tem que... Nossa, meu tempo acabou. Ô, gente, tem vaga, viu? Temos vagas. A Jamie, ela prepara pessoas para o campo, ela faz esse trabalho
a nível teológico. Nós temos um curso, não é uma graduação, mas é um curso de teologia de 18 meses, com uma ênfase missionária, missiológica. E a pessoa que termina esse curso, ela pode desenvolver um ministério a nível local, pode se apresentar até mesmo para a ordem, para fazer os exames, porque, como o curso é um curso de dedicação integral e de tempo integral, você vai morar lá, e tem um diferencial que é a questão da prática. Você tem a prática nos finais de semana, os alunos vão para uma igreja onde eles trabalham, e no final do curso eles fazem um estágio de 3 meses. E temos especialização em missiologia, que sim, esse é específico para quem vai para o campo transcultural, onde a pessoa precisa aprender sobre antropologia, contextualização, plantação de igrejas em contexto transcultural, ou seja, são matérias específicas, e é uma graduação, esse sim, ok? Para terminar, gente, e eu passo para vocês, lá no final, nós temos alguns cartazes desse aí, e daquele dos missionários que eu mostrei para lá, para vocês aqui anteriormente. Setembro é o mês de missões, quando a gente levanta uma oferta de missões. E nós queremos que você esteja participando desse desafio conosco. Só que, pode passar para mim, por favor, o mês de agosto agora, que começa amanhã, né? É isso mesmo? Terça-feira, isso mesmo. Estou com a cabeça já bem em agosto. É porque eu faço aniversário em agosto, gente. Aí... também? Com o pé já lá, assim, ó. O mês de agosto é o mês de missões mundiais, né? E eu coloquei ali, na nossa página, jami.com.br, lá tem um local onde está a campanha de missões. E você vai ter, eu vou passar isso para a irmã Margarete, que ela está aí? Está por aí, aqui, ó. Cada dia, pode passar, Tayane, a gente vai ter um post como esse aqui, ó. Está bem pequenininho, não dá para ver muito bem, mas ali vai estar o dia, qual é o texto bíblico que você pode fazer sua reflexão, os motivos de oração e os missionários. Ali em cima está a Ana Paula, no meio está o casal Celso e Andréia, que estão em Angola, Ana Paula está em Guiné-Bissau, e embaixo está Herbert e Desirê, Herbert aqui de Contagem. E Herbert trabalhou em torno de 23 anos, ou mais, acho que mais, em Guiné-Bissau. E eles estão vindo ao Brasil, e nós precisamos orar por eles, ok? Então, no dia 1º de agosto, já tem esse pedido de oração para a gente estar aí falando e diante do Senhor as necessidades. Mas eu queria aproveitar o momento que a gente tem aqui agora para a gente fazer uma intercessão missionária. Amém? Eu fiquei quando no momento que as crianças, os gideões mirins oravam pelas nações. E eu queria orar de forma específica nessa hora. Eu queria que a gente orasse pela igreja em Angola, né? Nós temos missionários que estão em Angola, nós temos Salvador, Adão, Juliana, e a Sara e a Esther, são as filhinhas. Ano passado eles vieram ao Brasil, nós tivemos que trazer com urgência, e pagamos muito caro por isso, porque as meninas estavam com febre tifoide, as plaquetas do Salvador Adão, estavam baixíssimas por causa da malária, e Juliana, quando chegou ao Brasil, teve que fazer 3 cirurgias da mulher. E o trabalho ali é um trabalho, é um trabalho desgastante, tá, gente? Eu queria que a gente ficasse de pé nesse momento. E orássemos pelo Salvador Adão. E orássemos pela Carminha, que a gente viu o trabalho que ela faz lá em Moçambique. Carminha está no Brasil para levantar recursos para o seu retorno. Carminha fala assim para mim, ela tem vários trabalhos sociais lá, mas ela fala assim: eu quero que as escolas formem os ministros e o futuro presidente de Moçambique. Os futuros professores dessa nação. Os futuros médicos dessa nação. E eu queria que você, quem se identifica com o primeiro pedido de oração, pelo Salvador Adão lá em Angola, ora por ele. Pela saúde física dele.
para que o projeto que ele está, a sucessão que está sendo organizada, os documentos estão tramitando junto às autarquias angolanas, e eles são muito burocráticos. Então eu queria que você orasse pelo Salvador, Adão. Quem quer orar pelo Salvador aí? Vai orando. Isso, começa a orar aí. Se você quiser orar pela Carminha, começa a orar aí. Vamos fazer um clamor? Pode orar. Se você ora baixo, ora alto, pode orar como você quiser. Mas não deixe de orar, não deixe de pedir. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, visita nessa hora o Salvador Adão e a Juliana, Jesus. Visita as meninas, ó Deus. A Sarinha e a Esté, Jesus. Senhor, visita Jesus nesta hora, Jesus. Vida da tua serva Maria do Carmo, Senhor. Os recursos que são necessários. Ó Deus, eu creio que quando o Senhor dá a visão, o Senhor dá a provisão, Pai. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor levantará não apenas o valor financeiro, mas pessoas também que se apresentarão disponíveis como obreiros neste lugar para servir entre as nações. Que de Hebrom aqui sairão, ó Deus, muitos homens e mulheres, rapazes, jovens, Senhor, que dedicarão a sua vida para que o reino de Deus seja conhecido. Como a tua palavra diz, que este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, Jesus. Eu creio nesta palavra, eu creio, Jesus, que o Senhor está olhando e o Senhor tem tocado já nessa noite no coração da tua igreja, do teu povo. É a oração que te fazemos em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Eu tenho esses dois livros lá atrás, que estão sendo expostos para venda. Um é o Anjo do Deserto e o outro é a história da Junta Administrativa de Missões. Esse aqui é um conjunto de histórias e de narrações de missionários em campos como entre os Marubo, entre os Tucanos, gente nossa, Batista Nacional, que você vai ficar... Eu escrevi um capítulo desse livro também, da minha história. Aqui você não paga frete, né? Porque aqui está assim. E aqui tem o Anjos no Deserto, que é um relato autobiográfico de um missionário nosso que trabalhou, missionária, entre o acampamento de refugiados sírios. Eu quero ler um texto com vocês rapidamente, e eu prometo a vocês que eu não vou passar de 15 minutos do que eu tenho que falar. Então, já coloquei o meu cronômetro aqui. João capítulo 17, é a oração sacerdotal. Eu vou ler 3 versículos. É o versículo 20, o 21 e o 22 e o 23. São 4, né? Faça a leitura na nova versão, na NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim: não peço somente por estes. Quem são estes que ele fala aqui, Jesus? São discípulos. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Ou seja, pregado, o evangelho pregado. Se você está aqui hoje, é porque alguém pregou para você. E ele continua: a fim de que todos sejam um. Diga, sejam um. Aí ele fala: como tu, ó Pai, estás em mim e em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo
conheça que tu me enviaste e o amaste como também amaste a mim. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Deus, essa é a tua palavra. A gente entende que não existe necessidade de orar pela palavra. A gente entende que tem que orar pelo nosso coração, para que ele se converta numa terra fértil, como está lá na parábola, e a semente que é a palavra de Deus cai e prospere 30, 60, 100 por um. Mas nesse mesmo texto, Senhor, a gente aprende que tem um solo que é comparado ao caminho onde a semente não consegue penetrar, e vem o diabo e rouba essa semente. Pai, se entrou alguém com essa disposição mental nessa noite aqui, nesse lugar, Deus, nós repreendemos todo espírito ladrão, que o Espírito Santo possa, ó Deus, mexer nessa terra, Deus, e essa semente possa prosperar. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Amém. Senta por um pouquinho. Ô, gente, tem 3 coisas que eu preciso falar para vocês. A primeira é que a obra do Senhor não se faz sozinho, né? Diga-se de passagem, onde você está hoje aqui. Se você chegou aqui, alguém acendeu a luz, alguém ensaiou, os meninos tocaram assim de ouvido, porque os caras são fora. Mas o que eles fizeram antes aqui foi fruto de ensaio, foi ou não foi? Entendeu? Então, gente, está todo mundo trabalhando, né? Tinha água no bebedouro, tinha, né? Tem papel higiênico no banheiro, né? E eu olhei por aqui e percebi que vocês são muito cuidadosos com o que vocês têm. Deus seja louvado, seja agradecido por causa disso. E eu falei para o pastor João, vocês têm uma boa equipe aqui, pastor. Percebo que o senhor tem uma boa equipe. Mas na vida missionária é a mesma coisa, gente. Nós não fazemos as coisas sozinhos. O missionário, ele não é um lobo solitário, que ele sai, como teve o chamado, sai sozinho e vai embora, né? Igual aquele camarada que se explode de bomba, e nenhuma instituição, nenhuma organização terrorista reivindica o ataque terrorista porque foi uma decisão dele. É isso. O missionário não. O missionário vai porque uma igreja está por detrás dele. Essa igreja reconheceu o chamado dele. Ele foi reconhecido no meio da igreja como alguém chamado. Foi treinado, foi enviado. E a igreja? A igreja não só envia e deixa para lá, ou no máximo atua como um pai divorciado que manda uma pensão. O dinheiro chega para o menino, só isso que ele quer saber. Não, a igreja ela também preocupa como é que está o missionário, saber como ele está. Quando ele volta, de fazer o processo de reentrada dentro do país, porque o mesmo choque que a gente tem quando chega no país, a gente tem um choque reverso quando a gente volta ao país. Um antropólogo uma vez disse que uma pessoa viaja 8 horas para chegar num país, mas a alma dele demora 2 anos. Aconteceu isso comigo. Eu cheguei em 2017 no Brasil. A minha cabeça, a minha mente, a minha forma de pensar só chegou em 2018. Eu misturava o português com o espanhol. Eu não falava, vamos baixar o arquivo. Não, eu falava, vamos descarregar o arquivo. Descarregar. Meu filho falava, pai, isso é espanhol, pai. Né? E a primeira vez que eu fui andar de carro, quando voltei ao Brasil, que eu parei na faixa de pedestre, bateram. Bah! Porque na minha cidade, ninguém para na faixa de pedestre. Na Espanha, o cara ficou parado lá, os caras ficou parado lá. Porque a cultura é diferente em muitas coisas, né? Então a igreja, ela tem esse trabalho. E é dentro desse contexto que eu preciso dizer que a gente trabalha em quê? Em unidade. E a Bíblia fala aqui, Jesus está orando nesse texto, ele fala assim, eu não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim. Tem um texto no livro de Atos, no capítulo 14, que é Paulo, ele e Barnabé estão voltando de um trabalho, de uma viagem missionária, e a Lucas, ele que é o historiador que faz o registro, ele diz assim, depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, onde fortaleceram os discípulos. Aí ele segue o texto, lá no final ele fala assim, e permaneceram ali com os discípulos por muito tempo. Eu estava assim em casa, sem nada que fazer, assim bem à toa,
Eu fiquei anotando quantas vezes aparecia a palavra discípulo no livro de Atos. Discípulos, discípulos, discípulos. E eu anotei que tinham 25 vezes a palavra discípulos. Dessas 25 vezes, apenas 2 vezes ela se refere ao colégio apostólico, aos apóstolos. E quem são os outros discípulos? Então a marca de uma igreja em unidade, a primeira marca, e a única que eu vou falar hoje aqui, é uma igreja que é feita de discípulos. Diga, uma igreja de discípulos. Eu gosto de desconstruir um tema para poder construir da forma correta. Porque existem pessoas que têm uma ideia equivocada, errada sobre uma igreja de discípulos. Ah, pastor, deve ser essas igrejas que trabalham com grupos pequenos, célula, tal. Sim, eu creio que grupos pequenos é bíblico, sim. Mas não é isso que é uma igreja com discípulos. Tem igrejas que tem até uma placa, igreja não sei o que lá, igreja de discípulos. Mas pode ser que as pessoas que estão ali não sejam discípulos de Jesus, são discípulos delas mesmas. O evangelho é um evangelho customizado para ela, atende a necessidade dela. Quem é o mestre dela? Ela mesma. Na época da pandemia isso ficou muito assim, claro para a gente. Porque o cara tinha computador, ele colocava aqui, eu vou assistir o louvor dessa igreja aqui, pum. Ah, bom, bacana. Agora, vou tirar aqui porque eles pedem muito dinheiro aqui nessa aqui, vamos para outra. Aí vamos para outra. E aqui a oração aqui é forte, ó. Vou lá com o pastor João lá, tem que orar igual esse pessoal aqui, ó. Aí depois vamos para a palavra. Ou palavra, ó. Palavra, tá. Na realidade, ele customizou, igual você faz escolha do sanduíche sem bacon, sem cebola e sem tomate. E 2 de carne. E bastante cheddar. Fala isso não, pastor, estou com fome. Amém, vai passar daqui a pouco. Mas eu quero dizer para você que esse evangelho não existe. Ou às vezes a pessoa é discípulo de um líder narcisista. Um camarada em que a pessoa tem que fazer tudo, ele manipula as pessoas. Que não é o nosso caso aqui, mas às vezes na igreja tem algumas pessoas que têm essa deformidade comportamental de querer manipular os outros. Não, olha aqui para você que só a sua oração funciona. Ué, só a pastora chamou aqui a irmã para orar aqui. A oração dela é menos ungida do que da pastora, do pastor? Não, Deus usa cada um, irmãos. Amém ou não amém? Usa criança para orar pela gente. Né? Então, o que seria então uma igreja de discípulos? Para falar em 5 minutos. Jesus falou certa vez em João capítulo 13, versículo 35, ele diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, vírgula, se vocês se amarem uns aos outros. Então, uma das maneiras que somos identificados como discípulos de Jesus é a forma como nos relacionamos. Agora, eu queria deixar algo para você pensar nessa noite. Se nós não podemos demonstrar o amor pelos perdidos, ou melhor, nós não podemos demonstrar o amor pelo perdido se a gente não ama os de dentro de casa. Você e eu, nós não podemos orar pelos perdidos, pelas pessoas que precisam. Oh Deus, se eu não estou preocupado com os daqui. Oswald Smith, um grande missionário, ele dizia que todos nós temos chamado ou para o outro lado da rua ou para o outro lado do mundo. Pastor João falou isso aqui. Mas você também não pode se escusar, dar desculpa. Não, nem nada que eu estou fazendo aqui, não. A missão, eu falava com o pastor ali no escritório com ele, falava assim, a missão eu não fui chamado para a Espanha, gente, eu fui chamado para a missão de Deus. O crente, ele é chamado para ser santo e para cumprir a missão de Deus. No início da igreja primitiva não havia ministério de missões na igreja. Era uma igreja engajada, e quando essa igreja ficou acomodada na zona de conforto dela, veio Atos 8:1, que foi uma perseguição e que espalhou, e aonde as pessoas iam chegando, elas iam compartilhando o evangelho.
Você já reparou que novo convertido é a pessoa que mais prega o evangelho? Hein? Não conhece muito de Bíblia não, mas prega muito bem. Por quê? Uau! Aqui vai uma mensagem para você que já tem bastante tempo de conversão. Você ainda prega como um novo convertido? Eu tinha um amigo na Espanha, um pastor, já tinha mais de 20 anos de ministério. Um dia ele encontrou com outro missionário norte-americano que tinha um trabalho de parceria com algumas missões, com algumas igrejas, com a Convenção Batista Espanhola. E ele não conhecia o pastor, nem o pastor conhecia ele. E ele falou, eu estou aqui na convenção, e você? Eu sou aqui daqui da Espanha também, tal. Eu me converti aqui, me converti com um folheto que me deram, e eu peguei o folheto, amassei, botei dentro do bolso e falei que para não jogar na frente dos outros, para não criar. Mas depois aquilo ficou na minha cabeça e tal. E de repente, no meio da conversa, o americano falou para ele assim, quanto tempo você tem que você se converteu? Já tem uns 23 anos. Ele, caramba, pensei que você tinha se convertido há 1 ano atrás. Por quê? Porque o Espírito estava no coração dele, se fervou. Desejo de que as pessoas sejam salvas. Nós estamos vivendo um evangelho muito egoísta, só para nós mesmos, né? A gente olha para o lado e já acostuma com as pessoas que estão do nosso lado, né? Crente, então, a gente tem essa mania de conhecer as pessoas pela cabeça, né? Você não está vendo o rosto, né? Fulano estava na igreja ontem. Estava, eu vi, está lá, vende quando? Ela estava com o cabelo preso. Não é assim? Inclusive, vou até perguntar para ela, fez umas luzes. E fulano, vi, estava lá assim. Não é assim? Mas você olha para o lado, você vê alguém que entrou pela primeira vez na igreja, que nunca ouviu falar do evangelho? Não, porque a gente quer um lugar bem confortável para nós mesmos. Para que aqui a gente fique bem. Sabe, Deus não chamou a gente para ser um navio, um cruzeiro. Deus chamou a gente para ser um barco que resgata pessoas. Eu vou falar novamente, Deus não chamou você e eu para ser um MS Cruzeiro. Eu não estou fazendo propaganda deles não, tá? Aqueles cruzeiros bacanas. Eu tenho vontade de um cruzeiro, gente, com a minha mulher. Eu já falei para ela, um dia, se Deus abrir as portas, eu vou fazer comemorar um aniversário de casamento, nós lá, sentadão, né? É bom. Mas a igreja não é o chamado da igreja. A igreja é um bote, é um barco salva-vidas, com onda, com gente no mar, e nós lançando a boia, pegando essa pessoa, trazendo para dentro do barco, e você vai ser salva. Você está seguro. Você chegou num lugar seguro. Tem gente aqui que sabe do que eu estou falando, porque chegou aqui como fosse um barco mesmo. Gente, por favor, é minha família, me ajuda. É o meu menino que está envolvido com as drogas, né? É o meu pai que está fazendo tratamento do câncer. Eu não estou aguentando. Sou eu. Já fiz duas cirurgias do coração. Seus meninos, eu não sei o que foi, mas a realidade é que é isso que Jesus tem chamado a gente para a gente ser. E por último, eu queria dizer que a Bíblia fala de uma igreja no Apocalipse, que era a igreja de Éfeso. Era uma igreja que tinha muitas qualidades. Tem um autor que ele diz que a igreja de Éfeso era como se uma colmeia industrial, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo as coisas, fazendo, tudo engrenadinho, tudo funcionando. Se eu fosse nos dias de hoje, o perfil dela no Instagram seria cheio de sessões assim, de mulheres, de homens, de crianças, de missionária, de trabalho social na comunidade, enfim, era uma igreja fantástica. Mas no capítulo 2, no versículo 4, Jesus fala assim: contudo tenho contra você uma queixa, é que você abandonou o amor que tinha no princípio, o primeiro amor. Alguns vão questionar que amor é esse, ou de que amor se está falando. E eu creio, como a grande maioria crê, que esse amor não é só o amor a Deus, inclui o amor ao próximo. Alguns comentaristas chegam a dizer que pelo zelo doutrinário que eles tinham, de preservar a sã doutrina, de pregar o evangelho,
acabaram se descuidando do amor com o próximo. Às vezes, não poucas vezes, na nossa exigência de manter a reputação do Evangelho, nós matamos outro. Deixa eu te falar uma coisa, se existe algo que Deus não está preocupado com relação à sua igreja, é a reputação. Porque a igreja não precisa, a igreja, corpo vivo de Cristo, é uma igreja vencedora. Deus vem buscar uma igreja sem mancha, sem mácula. Não tem nada a ver com não é isso. Quando você começa a desenvolver uma proteção exagerada a essa instituição, isso vai dar no que chama-se política, no pior do seu sentido, nos piores dos seus significados. Não, gente. Nós estamos aqui para dizer que é fraco. E que é quando eu sou fraco e que eu sou forte no Senhor. Só estou aqui para dizer assim, pastor, eu não consigo. Já tentei me livrar desse raio, desse vício, da pornografia, não consigo. O trem ruim. Eu já tentei, pastor, me libertar de tanta coisa. Creio que pareça gente que está aqui que é viciada em aposta. Aqui não tem não. Em outras igrejas aí que eu já fui, já tinha gente viciada no Betis lá. Ninguém sabe, porque ninguém vê. Você não precisa ir mais antigamente o camarada tinha que ir na loja lotérica fazer aposta. Hoje o cara aposta pelo celular. Não é nada não, é R$2, gastei. R$2. É. Você sabe o que você está fazendo? Você sabe que você está metido? Você sabe o que você está traindo para a sua vida? Está um motivo para você fazer o curso de finanças que a igreja vai oferecer agora. Porque Deus é o dono da provisão. É o dono do ouro e da prata. Amém ou não amém? E aí, eu termino. O pastor, quando fala que termina, vai demorar mais 30 minutos. Não, eu vou até fechar aqui, ó. Ô, gente, você já ouviu falar em gato? Alguém já ouviu falar em gato aqui? Contagem tem gato? Gato é ligação clandestina. Quem não sabe, usa aí. Gato é isso. Lá onde a minha mãe mora, no Rio de Janeiro, a rua, pastor, todo mundo tem gato de água. Aí quando acaba a água, a minha mãe liga para a companhia da água e fala assim, gente, até está faltando a água aqui. Aí a funcionária da companhia fala assim, olha, não tem nenhuma chamada daí dizendo que está faltando água. Claro, ninguém vai denunciar que está faltando água, a água dele é regular. Não vai avisar que tem água. Na Rocinha, pastor, tem 1 milhão de gato net. Televisão por assinatura, gato. Só que lá eles são chiques demais. Lá eles ligam para pedir manutenção e os caras têm que dar manutenção. Mas o pior deles, que eu acho que afeta todos nós aqui, é o gato da luz. Sabe por quê? É claro que os impostos que nós pagamos é muito alto sobre a conta que a gente paga. Mas você sabia que dentro, embutido no valor da luz que você paga, está o que os outros não pagam? Por que você está falando isso? Porque a Bíblia diz assim, se andarmos na luz como na luz ele está, temos... Se andarmos na luz. Tem gente que essa luz que está andando aí é uma luz ilegal. Não é a luz de Deus, pastor. Tem cara de ilegal, porque você vê na igreja, dá glória a Deus. Mas que bom que fulano não foi hoje na igreja. Ou Jesus, leva teu filho, ela está preparadinha, leva a minha sogra, senhor, está preparadinha, leva ela. Você está orando para o Senhor matar a tua sogra? Que isso? O seu vizinho? Essa luz é ilegal. E o problema da sua luz ilegal é que você está prejudicando, assim como quem não paga a luz legal, prejudica quem está pagando a luz. Reflete naqueles números que eu botei agora antes para você, por causa da luz ilegal. Uma igreja de discípulos é uma igreja que tem luz legal. Queria que você fechasse seus olhos.
Eu creio que você ouviu tantas coisas aqui nessa noite. Mas eu gostaria de que você saísse daqui pensando: Jesus precisa da minha cooperação na obra. Precisa de discípulos. Você pode ser frequentador desta igreja. Você pode vir aqui desde pequeno, desde que seu pai se entende por gente. Você pode ter ter assistido, eu tenho assistido às reuniões, porque a sua esposa chamou você. Mas Jesus não quer que você seja um assistente. Jesus quer que você seja um discípulo. E eu queria fazer uma oração com você nessa noite. Se você me permite, queria pedir para você colocar a mão no seu coração. Você lembra que eu falei no meio da mensagem? Se nós não amamos aquelas pessoas que nós estamos convivendo do lado, como é que a gente vai amar o perdido? Eu queria que você orasse comigo, repetindo a oração que eu vou fazer. Diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e ela me confrontou. Eu fui perguntado se de verdade eu sou um discípulo. Senhor Jesus, ser um discípulo significa amar o próximo, amar o irmão. E eu te peço perdão, Senhor, na busca pela tua presença, pelo amor a ti, eu esqueci do amor ao meu irmão. A nossa relação com Deus, com o Senhor, ela é vertical e ela é horizontal. Senhor Jesus, não é fácil, mas me ajuda, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a perdoar. Ajuda-me, Senhor, se necessário for, restituir. Senhor Jesus, sendo assim, eu quero te seguir e quero que esse mesmo evangelho que um dia transformou a minha vida, transforme a caixa do mercado, a professora da academia, os professores da escola, os funcionários da empresa, minha família, aqueles que eu não conheço aqui no Brasil, aqueles que estão em outra cultura. Usa a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de verdade, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, querido? Quem foi abençoado, dá um glória a Deus aí. É aquele abençoado que a gente sai igual Jacó, mancando, né? Mancando. Porque ouvir o que nós ouvimos, isso não mexer com a gente. Ouvir o que a gente ouviu sobre essas estatísticas e a gente... Beleza, vamos comer um sanduíche. E nada dentro de nós fica... nos traga esse despertamento, amém, queridos? Que a gente saia daqui pensando sobre isso. E mais do que pensando, tomando algumas atitudes. Talvez você esteja aqui e hoje o Senhor te despertou para você saber mais. Pastor, eu sempre tive vontade, eu queria ir fazer missões, não sabia nem por onde começar. Hoje você sabe por onde começar. Hoje você pode pegar o WhatsApp do pastor, você pode ter informações, você pode ir lá na Jami. É uma maneira.
Você pode conhecer mais sobre isso. Você pode ir lá, quando os missionários estiverem, também vai ser um enriquecimento. Enfim, irmãos, são possibilidades. Eu tenho certeza que hoje é uma noite que o Senhor marcou para nos marcar. Amém? O Senhor marcou essa noite para nos marcar. E a gente agradece o pastor Denilson por ter vindo nos abençoar. Quantos gostariam que o pastor Denilson voltasse uma outra vez? Diga glória a Deus. Ó, já está feito o convite. Cadê a Margarete, a Cleo, a Márcia? A gente queria também assim louvar a Deus pela vida delas. Essa equipe que trabalhou para esse culto acontecer. Decorou, fez tudo tão lindo, olha só. Vamos aplaudir a vida delas? Isso. Glória a Jesus. Vem cá, Margarete. Isso. Eu fui embora e elas ficaram aqui ainda, trabalhando com os maridos, é óbvio, né? Marido ralando e elas na orientação, na logística. E tudo tão lindo. Deus abençoe vocês. Queridos, nosso departamento de escola bíblica está fazendo um sorteio. Cadê aquele tanto de coisa? Está lá embaixo, né? Mas é um tanto de coisa, como é o nome? Tupperware. Um monte de coisa, né? Dá mais de quantos R$1.000 ali? Dá muito. Só uma vasilhinha é R$500, né? É, aquele negócio só Jesus na causa. Então você pode comprar um bilhete, vai ser sorteado no dia 13 de agosto agora. Elas vão estar lá fora. Abençoe a escola bíblica. Irmãos, a gente compra, não é esperando ganhar, não. É para abençoar. Se a gente ganhar, é lucro. Tá bom? Não é visando os Tupperware, não. É visando abençoar a escola bíblica. Tudo que elas fazem aqui, irmãos, é com amor, é com dedicação. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Queridos, a gente já está encerrando. A gente vai agradecer a Deus. Ok. Tem um material ali, os livros que foram anunciados estão ali atrás. Você vai poder também adquirir e abençoar a nossa Jami. Irmãos, não saia se você quer fazer parte do clube da leitura. Não saia sem procurar a Hortência Maressa. Se você quer... Só um minutinho. Se você quer fazer parte da primeira turma do CRAU, procure o irmão Raimundo, está aqui. Se você quer... mulher, se inscrever, pegar um desconto para a conferência Mulher que Prospera, procure a Karina. Cadê a Karina? Karina está ali atrás, mãozinha levantada. Todos vão estar ali tomando café. Então não saia sem tomar um cafezinho e um chá. É um tempo para você fazer a inscrição, bater um papo, ok? Se você quer, homem, fazer parte do clube, aí do grupo, perdão, que vai estar lendo a Bíblia, começando agora em agosto, no livro de João. Uma troca, um crescimento. Procure o Eltlas, procure o Rafael. Estou esquecendo mais alguma coisa? Não, né? Ok. Nossos visitantes. Cadê o Vinícius? Cadê o Vinícius? Vinícius, cadê Joabe? Nós vamos convidá-los a acompanhar. Nossa turma está ali. Já prepararam um lanche lá embaixo. A Sara. Já. Quem tiver acompanhado deles... A Thalita pode acompanhar, a Sara, todos esses que vieram, por favor, vamos aplaudir a vida deles, queridos, em nome de Jesus. Isso, Deus abençoe, volte mais vezes, foi um prazer. Daqui a pouco eu e o pastor Denilson vamos estar indo também, né, pastor Denilson? Vamos agradecer a Deus por essa noite. Eu queria, sim, não, você vai orar. Vai orar, vai agradecer a Deus pela vida do pastor Denilson. Estenda as suas mãos aqui. Logo depois que a Margarete orar, nós vamos dar a bênção apostólica. E assim, a gente termina com Yesu Yakanaka. Como é que é? Yesu Yakanaka. Você já tá com dor na coluna? Não, irmão. Não, pelo amor de Deus. Vamos orar, vamos lá. Estenda as suas mãos. Senhor, nós rendemos graças a Ti, Pai, pela vida do missionário. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha completar essa obra que o Senhor mesmo começou. Deus, que o Senhor venha colocar no coração de cada irmão aqui nessa noite o desejo de contribuir, o desejo de orar, o desejo de ir, Pai. Nós sabemos que a missão não é um pedido, é uma ordem do Senhor. Então, que cada um de nós, Pai, possamos ser tocados a obedecer essa ordem do Senhor. Pai, abençoa a Jami, abençoa cada
cada missionário. Visita aqueles que estão nos campos, Pai. Visita eles com a provisão, aqueles que precisam ser enviados. Que o Senhor venha enviar provisão para que eles vão, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que todo o trabalho missionário, Pai, venha ser edificado pelo Senhor. Que o Senhor venha sustentar e edificar essa obra todos os dias. Abençoa a vida do missionário, abençoa a família dele, abençoa o filho dele. Deus, sustenta essa família que tem cumprido o ID do Senhor. Nós abençoamos a vida dele, abençoamos esse trabalho, e que o Senhor venha, em nome de Jesus, suprir cada uma das necessidades dele. Em nome de Jesus, amém. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Isso e a canaca. Cadê o pessoal da dança? Cadê a filha de Hebron? Vem dançar, meu filho. Vamos. Deus abençoe. Tem um cafezinho ali. Quiser falar, contato do missionário, pode.